Pessoal, vou trazer aqui nesse vídeo algumas reflexões pessoais a respeito da questão do julgamento social, né? Esse vídeo aqui, ele, justamente por ser um vídeo de reflexões pessoais, ele obviamente não tem nenhum caráter técnico, nenhum caráter assim, digamos, que tem alguma literatura por trás ou alguma coisa do gênero, embora as reflexões que eu vou compartilhar com vocês aqui tenham embasamento do estudo a respeito da ansiedade social. Tudo bem? Por que eu denominei isso aqui de reflexões pessoais? Tá? Eu quero convidar vocês a refletirem sobre o real impacto do julgamento de outras pessoas, ou da crítica de outras pessoas, tá? A respeito de qualquer aspecto da sua vida ou do seu comportamento. Tá? Então, você pode se perceber muito preocupado com o julgamento a respeito da sua vida pessoal, da sua vida profissional, da sua vida afetiva, né? E por aí vai. Tá? Existem pessoas que são mais suscetíveis ao julgamento numa determinada área da vida. Tá? Como assim? Às vezes a pessoa ela não se preocupa com o julgamento em relação à sua vida profissional. Por quê? Digamos que seria uma pessoa que é mais segura, mais confiante profissionalmente, ela sabe que é competente e por aí vai. Então ela não se importa muito com aquilo que as pessoas pensam sobre ela como profissional, como funcionária e assim por diante. Tudo bem? Por outro lado, essa pessoa ela pode ser muito sensível ao julgamento da sua vida pessoal. Né? Por exemplo, em relação a alguns hábitos que ela tem, algumas práticas que ela faz na vida pessoal dela, ou que ela deixa de fazer e assim por diante. Tá? Então, cada pessoa vai ter ali um ponto sensível em que ela fica mais, digamos assim, mais preocupada ou mais vulnerável a esse julgamento social. Tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria assim, de convidar vocês a refletirem é o seguinte: se vocês têm alguma prática pessoal na vida de vocês, né, vocês fazem alguma coisa, ou tem algum hábito, ou tem algum interesse, gosto e etc., tá? Que vocês consideram que esse ponto é um ponto sensível de julgamento, a minha questão é: o que de fato, pessoal, o que de fato o julgamento de uma outra pessoa, seja ela quem for, pode ser uma pessoa significativa ou não, qual o real impacto disso na sua vida? Né? Claro que a gente pode considerar alguns elementos aqui, né? Então, a posição social que você ocupa, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que ainda depende dos seus pais financeiramente, o impacto do julgamento social deles sobre você pode ter um peso importante. E aí valeria a pena, digamos assim, você se preocupar com a imagem ou com o julgamento que eles têm sobre você. Né? Por quê? Porque caso você não corresponda de uma maneira importante às expectativas deles, eles podem privar você de alguma coisa, do ponto de vista financeiro, ou até de liberdade, alguma coisa do gênero. Tá? Por outro lado, se você já é uma pessoa, digamos assim, mais independente, tá? Se você está numa outra posição social, de mais autonomia, mais independência, você
tenderia, pelo menos assim, né, teoricamente, a ficar menos suscetível ao julgamento do outro. Ou seja, aquilo que o outro pensa sobre você deveria, né, em teoria, ter menos impacto. Tudo bem? Porque à medida que você vai ficando mais independente, mais autônomo, menos você precisa da aprovação do outro. Né? Tinha até um velho ditado, né, não sei nem mais se isso é usado por aí, que isso é da minha época. Né? O pessoal falava assim, o que importa a opinião dos outros? Né? Eles não pagam minhas contas. Né? Então, se a gente for analisar um pouco esse dito popular, tem um fundo de verdade aí, né? Se você está numa posição social de mais independência, né? Se você paga suas contas e, digamos assim, se banca por si mesmo e assim por diante. É uma pessoa mais autossuficiente. Então, teoricamente, o impacto dos outros, ainda mais se forem pessoas não significativas, teria um impacto muito menor no teu psicológico. Tá? E assim, gente, deixa eu então trazer essa reflexão para o campo um pouco mais pessoal, como eu coloquei aqui no início. Eu tenho alguns, digamos, alguns interesses, algumas, como é que eu vou chamar aqui? Algumas inclinações, alguns gostos, preferências e coisas do tipo, tudo bem? Que são muito próprias, né? São muito peculiares à minha pessoa. Tá, e por que eu tenho esse conjunto de interesses peculiares? Isso veio do nada? Isso já nasceu comigo? Né? Será que eu tenho algum problema? Será que eu tenho algum tipo de transtorno psicológico, alguma coisa do tipo? Evidentemente que não, pessoal. Tá? Todos os nossos hábitos, preferências, gostos, interesses e assim por diante, tudo isso é construído historicamente a partir de uma história de vida, das experiências de vida de cada pessoa. Não existe uma, vamos dizer assim, uma bagagem genética, um gene específico, que você nasce com ele, então você vai ter o gosto X ou Y. Tá? Não existe isso, gente. Todas essas questões comportamentais são construções ao longo de, dependendo da sua idade, né? Digamos que você tem 30 anos, ao longo de 30 anos de experiência de vida. Tudo isso é construído. Então não existe, no campo do comportamento, não existe nada, absolutamente nada que seja anormal ou patológico em essência, por natureza. Nós falamos em patologia, em doença no campo da saúde mental, quando qualquer questão psicológica traz sofrimento ou prejuízo funcional. Esses são os dois critérios básicos para a gente alegar uma psicopatologia. Tudo bem? De modo que eu já fui alvo, por exemplo, né, de críticas, julgamentos negativos em função desses interesses e gostos peculiares que eu tenho. Tá? É óbvio, né, pessoal, que essa sensibilidade ao julgamento social, isso oscila. Tem dias que você está mais sensível, tem dias que você está menos sensível e etc. Tá? Mas de uma maneira geral, pessoal, de certa maneira, eu, até por, digamos assim, ter uma certa posição privilegiada no sentido de ser psicólogo, quer dizer, e compreender esses processos de construção do comportamento, eu paro e penso, bom, essas críticas ou esses julgamentos que fazem sobre isso aqui,
da minha vida, isso não tem o menor sentido. Né? Não tem lógica. Por quê? Porque, digamos, que eu fosse alvo de um julgamento de ser esquisito ou ser estranho. Tá, mas assim, o estranho e o esquisito está no julgamento da outra pessoa, não está em mim. Ou no meu comportamento, ou no meu hábito, ou seja lá o que for. Porque seja lá qual for o meu comportamento, qual for o meu hábito, ele é construído a partir das minhas experiências de vida. Tudo bem? Se eu fosse pegar um hábito particular que é, digamos assim, rotulado como estranho, como se fosse algo que nasceu, como se fosse um defeito de fábrica, né? E eu fosse explicar a história desse hábito, talvez uma pessoa com uma mente um pouco mais aberta, ela iria entender, bom, então isso aqui não é esquisito, isso faz parte de um contexto histórico no qual essa pessoa se desenvolveu, e isso faz sentido para essa pessoa. Então não tem nada de estranho, não tem nada de anormal, não tem nada de errado. Tudo bem? Então, de certa maneira, eu consegui... isso é um processo diário, tá, pessoal? Não existe fórmula mágica para isso. Mas, de certa maneira, eu consegui me blindar um pouco desse julgamento social e me descolar um pouco das preocupações que eu tenho com o julgamento dos outros a respeito dessas questões específicas que eu tô colocando aqui para vocês. Tudo bem? Então, assim, são questões, né, que, dependendo do contexto, eu até compartilho em redes sociais, né, redes sociais mais restritas, né, compartilho não nas minhas redes profissionais, mas em redes pessoais, então não é, digamos assim, motivo de vergonha esse tipo de coisa, né? A gente tem que lembrar, né, pessoal, só um parêntese aqui, a gente tem que lembrar que a gente está na era da inclusão, tá, pessoal? E eu não estou falando aqui de inclusão digital, eu estou falando de inclusão de maneiras de ser, maneiras de pensar. Nós vivemos, especificamente aqui no contexto de Brasil, nós vivemos num país muito diverso, em termos de comportamentos, hábitos e coisas do gênero. Tá? Então, a nossa ideia, principalmente na psicologia, que é uma bandeira importante, é a bandeira da inclusão. Tudo bem? E a inclusão, ela implica numa empatia, numa compreensão, né, de que o comportamento do outro, seja lá qual for, é fruto de uma história de vida. Tá? Então é isso, pessoal. Essa é a reflexão que eu queria propor aqui para vocês, e que vocês pudessem, com isso, né, fazer uma autorreflexão se vocês não estão superestimando o julgamento social dos outros e o real impacto disso na vida de vocês. Né? Eu, hoje em dia, tenho poucos problemas assim, em relação a esse tipo de crítica ou julgamento que fazem a respeito de algum aspecto da minha vida pessoal. Certo? E, gente, vale a pena investir nisso porque isso é bastante libertador. Né? Quer dizer, isso é uma questão que deixa de ser um tabu, né? E você passa a lidar com isso de maneira natural. Tá bom? Então é isso, pessoal. Críticas, comentários, sugestões, dúvidas, vocês podem escrever para mim aqui embaixo, tá bom? Espero que tenha sido útil esse vídeo aqui. Uma coisa que eu sempre esqueço, né? Se você achou o vídeo interessante, se você gostou, não esquece de deixar um like aqui pra gente, tá? Se você não for inscrito no canal aqui, se inscreva no nosso canal. A gente está num movimento aí, né? Digamos, para variar lento, mas um movimento de crescimento aqui da nossa comunidade. Né? A ansiedade social ainda é um tema, de certa maneira, pouco divulgado, principalmente do ponto de vista científico. Né? Então eu te peço essa ajuda para a gente poder crescer aqui cada vez mais a nossa divulgação científica a respeito desse tema. Tá bom?
Um abraço e até o próximo vídeo.